15, no seu versículo 12, 13 e 14, está bem? Mateus capítulo de número 15. Hoje nós temos aí um bolo para você comer mais tarde, aí, é o bolo das primícias, amém? Você que tem nos abençoado aí, viu, com as primícias, Deus tem abençoado muitas pessoas aí, em nome de Jesus. Mateus capítulo 15, versículo de número 12, 13 e 14. Quem encontrou aí? Quem não encontrou, vamos ler aqui. As palavras de pé para a glória de Deus. Glória a Deus. Amém? Se você tiver algum medo ciático, como diz meu irmão, está repreendido em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus, se coloque de pé, porque Deus vai abençoar você. Glória a Deus. Vamos ler aqui no 3? 1, 2, 3. Então, acercando-se dele os seus discípulos, sabes que os fariseus se escandalizaram. 13. 1, 2, 3, vai. Ele, porém, respondeu e disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. 14. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se o cego guiar o outro cego, Não sairá da cova. vamos repetir esse versículo? 1, 2, 3. Deixai-os. São condutores cegos. Ora, se o cego guiar outro cego, não sairão da cova. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a É Deus. uma coisa interessante, né, irmão? Que a gente muitas vezes não presta atenção na nossa vida. E é impossível um cego guiar outro cego. Ainda que ele tente, mas ele é cego, irmão. Os dois vão cair, os dois vão bater no aparelho. Não tem como. Mas essa cegueira que o Senhor está falando é na vida espiritual da pessoa. A cegueira espiritual, irmão, é uma coisa terrível. Ela começa a levar você para lugares e anos você passa naquele lugar, vivendo aquela coisa terrível e não chegando a lugar nenhum. As pessoas chegam quase à sua velhice. Onde a gente vê muito isso? A gente vê muitas vezes. Hoje eu parei, graças a Deus, porque pela misericórdia do Senhor Ele me constituiu a pastor, mas até o presbitério eu já disse para os irmãos que eu ia muito em hospitais, presídios e também em asilos. Lá você vê muitos velhinhos abandonados pelas suas famílias e não entendem por quê. Você chega lá e te tem como um filho. Ele conta as histórias dele, ela, né, a senhora conta as histórias. Muitas vezes tem 17, 20 filhos. E nenhum serviu para cuidar deles. E aí eles contam, a lágrima cai, chora. Você não precisa orar, você não precisa fazer nada, você precisa só ouvir. E aí eu comecei a ver quantas coisas acontecem pela pessoa, por ela ser cega. O que é cega espiritual? Não conhecer a Deus verdadeiramente. Mas não é só aquilo que você está falando hoje, né? Tem gente que ele fala as coisas assim e ele nem sabe. Não, mas se eu não trabalhar, às vezes você se mata trabalhar não tem nada. Às vezes você tem um dinheiro no banco, dinheiro, você fica lá guardando dinheiro. Quando você pensa que vai usar alguma coisa, vem um mal sobre a tua vida. Quantas histórias eu ouvi? Então, Jesus ele trouxe esta palavra aqui para nós no dia de hoje. Para nós, às vezes nós não conseguimos ver aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas, ou aquilo que Ele faz, ou aquilo que Ele já fez por nós. A irmã deu um testemunho muito grande que levaram a bolsa dela, mas maior é o que, irmão? A sua vida. Sua vida foi poupada, glória a Deus, aleluia. E ela conseguiu ver, ela ficou feliz porque ela conseguiu ver isso. Ela orou pelo ladrão. Quem está entendendo? E eu fico mais feliz ainda porque eu sei que Deus está trabalhando na vida interior da igreja. As pessoas estão, aleluia, se afastando daquilo que é matéria, porque matéria, irmão, vai 1 vem 10. Nós temos que priorizar a vida, irmão, e a vida que Deus nos dá, nós temos que ter visão. Olha para o teu irmão, tem que ter visão. A cegueira espiritual mata e leva à morte muitas almas. Quem acredita nisso? Glória a Deus. Ela não só mata a pessoa em si,
como ela leva à morte muitas pessoas. Glória a Deus! E eu quero dizer uma coisa para você aqui, dentro desse texto. Então, acercando-se dele, seus discípulos disseram-lhes: sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Aí ele diz: deixai-os. Os fariseus eram pessoas que conheciam a palavra, eram religiosos. A pessoa, quando ela é uma religiosa, ou a pessoa, tá? Não é mulher não, a pessoa, o que acontece? Muitas vezes a palavra vem de encontro, ele sabe que é com ele que está falando, mas ele não aceita aquela palavra, ele não recebe aquela palavra. Então os discípulos, olha, estão escandalizados. O que é? Eles ficam lá: não acredito que Jesus está falando isso aí não, né? Quem não comer da minha carne, Jesus tinha umas palavras duras, meu. Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E está escrito, é verdade. Quem não comer do sangue, ou quem não beber do sangue e não comer da carne de Cristo, não tem parte com ele, é bíblico. Então, muitas vezes a palavra que Jesus lançava era muito dura para as pessoas que eram religiosas ou que não entendiam. Mas Jesus, ele sempre esclarecia aquele que ia buscá-lo, aquele que ia falar com ele, que não ia só atrás de um milagre, mas que ia ouvir, como Nicodemos, capítulo 3 de João, né? Ele vai lá: como é que é esse negócio de nascer de novo? Se interessa para saber. Então Jesus, ele tinha prazer de explicar para as pessoas, de orientá-las, para que elas pudessem ter vida, para que elas pudessem ser abençoadas. Mas aqui no versículo 14, ele dá um exemplo básico para os seus discípulos. Ele diz assim, ó: deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então os discípulos, olha, eles estão falando do Senhor lá, Jesus, ó. Eles estão falando. Ele falou: deixa ele para lá. São condutores cegos, porque eram pessoas que até dirigiam as sinagogas, eram pessoas até que dirigiam cidades. Quem está entendendo? Eram pais de famílias. O que é? Aquele que não ouve a Deus, que não entende o que Deus está falando e não procura entender, ele é um condutor cego, ou seja, ele não entra e ele não vai deixar as pessoas entrar. Eu posso ouvir glória a Deus? Então, 3 coisas importantes para você identificar essas pessoas. Eu estou dizendo principalmente no Evangelho de Jesus. Quantas pessoas têm se escandalizado? Quantas pessoas não têm recebido a Cristo por um mau testemunho? Quantas pessoas não querem receber a Cristo porque vê as pessoas de forma errônea dentro da igreja? Ah, você tem Jesus? Tem, mas e a sua vida? É a mesma? Para que eu vou mudar a minha? Se a minha vida é bem melhor do que a sua. Eu posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus! Então, as pessoas se escandalizavam. Então, quando a palavra de Deus era ministrada, quando a palavra de Deus ela vem, não é qualquer um que a recebe. É somente, aleluia, os filhos de Deus. Os filhos são aqueles, aleluia, que Deus elegeu. Ele pode dar todo o jeito que for e falar: meu Deus, meu pai está falando. Quem está entendendo? Ele sabe o que está dizendo. A minha vida está assim, está assim. Mas aqueles que são bastardos, que são rebeldes, eles não recebem a palavra. Eles fazem que recebem, mas não recebem. E aí é que traz muitas contendas, muitas confusões. Por que você vê hoje um grande número de evangélicos, um metendo o pau no outro, perdão da expressão, mas essa é a verdade, um descendo a lenha no outro? Quem está entendendo? Glória a Deus! Oh, mas você não é crente, não. Você está falando: eu sou crente, mas eu sou melhor do que ele. Vê se eu não fazendo isso. Aí os podres vão surgindo diante de todas as pessoas que estão no mundo. Quem está entendendo? Glória a Deus! Oh, meu Deus do céu! O que essas pessoas estão fazendo na igreja? E isso, irmão, é culpa de condutores cegos. Pessoas que se autodominam, pastores, missionários, pastoras, mas que levam o rebanho de qualquer maneira, que não ensinam a verdade. Você já viu aquelas pessoas que pregam a palavra, mas não para fortificar a igreja, mas para agradar a igreja? Você já ouviu? Quem já ouviu aqui? Você nunca vai pegar uma palavra na televisão que ela vai falar que você vai passar por um estreito,
Porque senão ninguém vai assistir aquela televisão. Quem está entendendo? E eu, se for no programa, vai durar um dia. Mas a Bíblia diz que a verdade é que edifica. Quem está entendendo? É a verdade que prevalece. Duas coisas importantes que você tem que saber. Primeiro, o milagre vem de Jesus. Mas ele não vem pelo homem, ele vem segundo a tua fé. Aprenda isso. Da maneira que você crê, você recebe. Eu posso ouvir glória a Deus? É pela tua fé. Não é homem, não é fulano. Tem gente que se autodenomina. A minha igreja é a igreja de Jesus, irmão. A igreja é do Senhor. E a igreja te trouxe aqui, aleluia. Jesus te trouxe aqui e falou que você é a igreja dele, para que você se alimente, aleluia, e vá lá fora e se prevaleça sobre o mal, se estabeleça como servo e serva do Senhor, para que as pessoas vejam a glória de Deus na tua vida. E isso não acontece. Então Jesus disse aqui, ó, deixai-os, são condutores sérios. Mas hoje eu quero falar algo importante disso. 3 coisas importantes para você identificar essas pessoas. Por quê? Muitas vezes não é a sua ação, porque Deus sabe que você é pecador. Quem está entendendo isso? Deus sabe que você é pecador. Deus conhece a tua vida, a minha, Ele sabe tudo. Ninguém precisa falar para Deus o que é que você anda fazendo, o que você está falando. Deus te conhece muito bem. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Mas muitas vezes você, aleluia, além de não querer mudar, porque uma coisa é uma pessoa não querer mudar, outra coisa é ela não poder mudar. Ela ainda não conseguiu chegar à espiritualidade. Quem está entendendo? Eu sou um pastor, eu não posso exigir que o Adriano seja igual a mim. Eu não posso exigir que a irmã ali, Maria da Graça, seja igual a mim. Eu posso instruí-la. Quem está entendendo? Mas eu não posso exigir. Porque cada um de nós tem uma libertação. Por que que em nome de Jesus ele ainda não é um obreiro? Por que ele ainda... Por que, irmão? E eu já sou um pastor, como eu vou pôr um jugo sobre ele desse jeito? Sobre o irmão Walter, que tem um chamado de pastor. Mas você viu que ele falou, está formigando, acho que não foi durar nada. Quem está entendendo isso? Irmão, a Bíblia diz que é como nós cremos que nós recebemos. Quantas vezes a pessoa faz a filha aqui, é a mesma pessoa. Eu posso fazer um culto aqui 70 vezes. Ela sempre está aqui. Pastor, por que você ora? Para não tirar a fé dela. Quem está entendendo? Ela já recebeu pela palavra, ela já recebeu, aleluia, segundo a unção, o louvor. Mas ela não tem esse discernimento, irmão. E ela vem de novo. Tem gente que fala, pastor, todo dia é a mesma coisa. Eu falo, é a mesma coisa. Até que um dia ela entenda que quem faz a obra é Deus. Quem está entendendo? Então, irmão, muitas vezes nós não podemos tirar a fé da pessoa. Por quê? Porque ela assim que ela crê. Oh, meu Deus do céu, se eu for lá e colocar a mão, o pastor Zé Luiz pôr a mão em mim, eu vou ser curado. E quantos testemunhos você ouve? Mas o que curou ela? Foi a fé dela, irmão. Mas qual é a minha obrigação? É levar você à fé genuína, a fé em Cristo, a fé que salva. Irmã, esse que te curou é o mesmo que vai te salvar. Quem está entendendo? Irmã, a minha mão daqui 100 anos, ou por mais 200 anos, não vai estar mais aqui. Não vou morrer logo. Quem está entendendo? Eu vou jogar lá em cima para Deus dar o tempo dele. Quem está entendendo? Mas e aí, o pastor Zé Luiz morreu. Então acabou para mim. Aquele homem lá que me curava. Engano seu, filho. A sua fé. A sua fé. Quem está entendendo? E aqui nós vemos, irmão, pessoas que muitas vezes abusam da fé que você tem. E você não consegue alcançar a graça, não consegue alcançar algo maior, porque você está firmado nelas. Quem está entendendo? Então você precisa identificar, irmão, essas pessoas. Não pôr todo mundo dentro do mesmo saco. Quem está entendendo? Porque como tem um monte de corrupto, ladrão, tem em todo lugar, tem advogados, tem delegados, também tem pastores que não foram escolhidos por Deus, e até foram, mas se corromperam. Mas você não pode pôr todo mundo ali, você tem que buscar Deus. Quando você entrar numa igreja, quando você buscar a Deus, Senhor, aonde o Senhor quer que eu fique? Aonde é que o Senhor quer que eu fique? Porque não é o lugar que você quer, é onde Deus determina. Porque o homem gosta hoje, o que
na televisão? A televisão põe lá um monte de telefone para você ajudar, abençoar e quer que você fique em casa. Quem está entendendo? Glória a Deus. E isso não é de Deus. Eles não pregam que você tem que sair, aleluia, para buscar a tua salvação. Mas eles dizem que você tem que sair para buscar o teu milagre. Quem está entendendo? Glória a Deus. E é isso, irmão, que nós devemos estar cientes. E principalmente aqueles que são do Senhor. Então, 3 coisas importantes que você tem que aprender. A religiosidade. O que é uma pessoa religiosa, pastor? Põe aqui, irmão, Atos capítulo 9, 4 e 5. Adora fazer sacrifício, porém não obedece. Você já viu um crente que sobe um monte que nem doido? Ele só vive em monte. Ele sobe um monte, ele desce um monte, ele vai de joelho, ele jejua. Você vai chegar a estar magro, tanto jejum que ele tem. Quem está entendendo? Glória a Deus. Só olha para casa e fala, meu Deus, isso aí é de Deus, não, isso aí é um miserável. Ele adora fazer sacrifício, porém ele não obedece. Pergunta para ele quem é o pastor dele. Pergunta quem achou ele, não gostei daquele pastor, não gostei daquela igreja. Ele sempre fala mal dele próprio. Porque quem fala mal do crente, sendo crente, é pior do que o ímpio. Quem está entendendo? Glória a Deus. No nosso aquele irmão lá na igreja, ele sabe tudo. Ele acha que o sacrifício que ele faz, jejuar, subir monte, vai salvá-lo, mas não vai. Deus quer que eu obedeça a palavra. Quem está entendendo? Deus quer que eu obedeça a palavra. Existe um homem chamado Saulo de Tarso, que se transformou pelo Espírito Santo em Paulo. Vamos ler aqui, irmão? Põe no 4, irmão. Põe no 4 e 5. Isso, vamos lá no 3. 1, 2, 3. E caindo em terra, Saulo, Saulo. Por que ele persegue? o 4, amém? Saulo era um religioso. Ele prendia, matava, achando que estava fazendo para Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele prendia aqueles que eram do Senhor, os crentes. Quem está entendendo? Glória a Deus. Ele era uma pessoa que ele não ousava, aleluia, buscar, ele tinha conhecimento, ele fez faculdade, ele tinha sabedoria humana. Estou dando um exemplo básico aqui para nós, nos dias de hoje. Ele era uma pessoa instruída, no aramaico, ele falava várias línguas. Porém, ele era um fariseu, um religioso. E ele andava perseguindo os crentes. Mas um dia, aleluia, um dia, quando ele caiu aí, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por quê? Irmão, quando um crente é verdadeiro com Deus, ele não precisa levantar a sua voz. Ele não precisa criticar outro irmão. Não. Por quê? Porque a pessoa que está perseguindo ele ou falando dele vai cair por terra. Você sabe quem apareceu no caminho quando ele ia para Damasco para prender os crentes? Jesus Cristo, irmão. Quem está entendendo? E a Bíblia diz que veio um resplendor de luz que o cegou. Você sabe o que é isso na vida do crente? Quando você passa, aonde quer que você está, há um brilho diferente, irmão, que cega aqueles que querem o teu mal. E quando você passa, a luz, aleluia, de Jesus brilha tanto que ele fica cego, porque ele quer ser igual a você. Mas ele não consegue. Quem está entendendo? Ele não vai conseguir. Olha, irmão, sai de bem. Irmão, se o cara está indo para o boteco, é um bêbado. Se o cara está no tráfico, ele é traficante. Se ele está roubando, ele é ladrão. Você está indo para a igreja, irmão. Eu acho que é o melhor caminho. Quem está entendendo? A pessoa está xingando aquela pessoa pior. Você já viu pessoas quando você não vai mais no bar que ele frequenta, ou não está no mesmo ambiente, ele começa a falar de você. Ele começa a te criticar. Mas Deus não está falando isso, aleluia. Ele começa a inventar calúnias em você. Mas Deus não está falando isso, aleluia, para que você se engrandeça, mas para que você cada vez mais desça aos pés do Senhor. Porque o brilho que está sobre a tua vida é o brilho do Espírito Santo.
Então, a tendência é ele ficar cego. Quem está entendendo? Ele está te perseguindo, ele vai ficar cego. Mas ele não vai ver a glória de Deus. Chega, porque a Bíblia diz que quando ele vê a glória de Deus, na tua vida ele cai por terra. Põe o 4, irmão. Recaindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que Jesus falava se Jesus já estava na glória? Porque ele ia aprender, ele ia atrás dos crentes. Então, quando você vê alguém falando de crente, principalmente esses irmãos, que muito pouco vive a palavra, mas é os que mais falam de crente, não tem, então você corre longe deles. Sai fora. E se você é um deles, começa a pensar nisso. Porque essas 3 coisas que eu estou te dizendo, Jesus disse: deixai-os, são condutores cegos. Pode levar um cego, outro cego? Não pode. Como que uma pessoa que não é salva pode levar a outra salvação? Então, muitas pessoas que me criticam, falam do meu ministério, eu fico tranquilo, irmão. Glória a Deus. Porque eu guardei isso. Essa palavra não vem, aleluia, de mim para você, mas vem de Deus para nós. Glória a Deus. É fácil você identificar essas pessoas. Só vive, rapaz, no sacrifício. Ele anda em tudo quanto é tipo de igreja, mas não traz uma notícia boa. Eu posso ouvir glória a Deus? Ele vai para todo lado, mas ele não traz uma notícia boa, não há uma mudança na vida dele. E isso, irmão, é porque está se sacrificando à toa. Deus quer que ele obedeça a palavra. Então, o religioso, ele não obedece. Saulo não obedecia. Vamos ler o 5? Põe o 5, varão. E ele lhe disse: quem é, Senhor? Não sabia, irmão. Um homem tão conhecedor, um homem estudioso. Quando ele teve aquele encontro com aquele resplendor de luz, ele falou: quem é? Você não estava vendo nada. Então Jesus lhe disse ao Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas Jesus estava no céu. Ele estava perseguindo o povo de Deus. Aquele que persegue você, vai ter que ter um encontro com Deus. Glória a Deus. Quem está entendendo isso? Glória a Deus. Não se preocupe não. Deus vai ter um encontro, aleluia, com esta pessoa. Porque aqui diz assim, ó: eu sou Jesus a quem tu persegues. Tudo é para te recalcitrar contra os aguilhões. E muitas pessoas nos perseguem. E muitas vezes a gente não quer ser perseguido. Não quer ser criticado. Irmão, mas se você não é do mundo, não adianta que o mundo não vai gostar de você. Então, uma das prioridades que você tem que fazer é ficar se matando, fazendo sacrifício. O sacrifício tem que ter propósito. Quem está entendendo isso? Você tem que se firmar na palavra. Eu estou seguindo Jesus, eu estou caminhando, o que é que eu estou recebendo? Quanto tempo eu tenho no Evangelho? Quantas conquistas na minha vida? Eu estou seguindo a pessoa certa, Senhor? E esta é uma das perguntas. Não seja um religioso. Não seja. O religioso, irmão, ele fala, mas não acontece nada. Quem está entendendo? Não acontece nada. E pior, vai muito, cada vez pior. E ele mostra aí, sabe para quê, irmão? Sabe para que o religioso faz isso? Tem gente que fala para mim: eu estou com... Quem fala para mim: eu estou de jejum até de gente. Eu vou te falar para você, irmão. Mentiroso, irmão, não sabe o que está falando, é um religioso. Eu não falo para aquele, não falo para aquele outro, e quando fala mal. Eu posso ouvir glória a Deus? Então, o religioso é a pior coisa que tem. Ele é cego. Ele não dá fruto. A vida dele não muda. Eu posso ouvir glória a Deus? Tem que ter um encontro com Deus. Olha o que o irmão fala: tem que ter um encontro com Deus. Aleluia. A segunda coisa, irmão, está no livro de Oséias, capítulo 4. Amém? Põe aqui Oséias 4, 6, irmão. Faz o que quer, não o que determina a palavra. Olha aí, irmão. Você conhece esta pessoa porque ele faz o que ele quer, não o que determina a palavra de Deus. A palavra de Deus foi escrita, irmão, para que nós pudéssemos ser orientados por ela. Amém? Então,
A segunda coisa importante para você identificar é uma pessoa que ela vai à igreja, que muitas vezes até canta, até prega, mas a vida dela não condiz com aquilo que fala a palavra. Vive visitando igrejas sem autorização do pastor. Quem vai ver? Glória a Deus. Vai para tudo quanto é lugar, vai para onde quer. Você conhece um crente, eu estou falando para você. Esse crente ele não recebe nada, irmão, porque ele não é dirigido por Deus. Porque se Deus conduziu a ele a uma determinada igreja, colocou sobre a vida dele um pastor, é esse pastor que ele tem que ter obediência. É esse pastor que vai ter que prestar conta pela alma dele. Quem está entendendo isso? Glória a Deus. Mas se ele obedecer, então, irmão, muitas vezes você vê esse tipo de pessoas, faz o que quer e não o que determina a palavra, vive visitando igrejas sem autorização, não recebe nada. É aquela mesinha necessária para o dia, já viu? Nunca come um x-salada de manhã, é sempre pão com manteiga, só o necessário, mas aquela bênção abundante não vem, porque ele não faz a vontade de Deus, mas a sua própria vontade. Vamos ler aqui no 3? 1, 2, 3. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu te esquecerei dos teus filhos. é dura a palavra, hein? Não vai só a pessoa, não. Você já viu um monte de crente? Eu sou assim mesmo, não obedeço não. Aquele pastor lá está por fora, eu vou lá no outro pastor lá. O outro pastor lá é legal. Não, aquele pastor também já falou a mesma palavra 2 dias, não aguento mais, vou lá no outro lá. Ele está procurando uma igreja que concorde com a sua vida, com o seu pecado, e ainda abrace ele. Quem está entendendo? E aí ele não achando lugar, porque tem um monte de sinagogas de Satanás aí, que não pregam a verdade. Não, o dízimo do irmão é alto, eu sei que ele está errado, mas não vou falar nada, não, senão ele sai da igreja. Irmão, a igreja é de Cristo. Na igreja de Cristo prevalece a verdade. E a verdade não é nossa. Quem está entendendo? Glória a Deus. A verdade é de Deus, irmão. Então está uma coisa que às vezes está afligindo a vida da pessoa, o que é a desobediência, né? Aquele crente, aleluia, carnal, é aquele crente que tem um grupo de pessoas que ele gosta, é o crente, aleluia, que ele quer, aleluia, andar do jeito dele na terra, irmão. Deus está falando aqui nesta noite, você precisa mudar o teu passo para que você possa ver coisa grande. A religiosidade, e o pior, que o cego não entra e não deixa entrar. Quem está entendendo isso aí? Você já viu o cego na porta? Porta aqui. Vamos comigo lá na igreja do pastor Zé Luiz. Onde que é? Aqui, rapaz, tenho certeza que aqui. Tem nada, irmão. Quem está entendendo? Glória a Deus. Aleluia. Pastor Zé Luiz não dá, então nós vamos lá no que é o apóstolo Valdemir. Vamos lá no apóstolo Valdemir. Não teve evidência. Eu posso ouvir glória a Deus. Você vai para todo lado e não consegue nada. E a bênção? Não tem. Porque a bênção é só necessária para ele sobreviver. Mas se ele partir agora, acabou. Eu posso ouvir glória a Deus. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo de número 12. Escute o que eu vou dizer para você. Deus te colocou numa igreja, numa congregação evangélica. Você ali fique, porque é ali que você vai receber a tua vitória, a tua instrução. É naquele nome que talvez você não goste, que Deus, aleluia, vai ministrar a vitória para a tua vida. Porque servir a Deus não é fazer o que você quer, nem o que você gosta. Servir a Deus é seguir a vontade de Deus. Quantas pessoas aqui, irmão, aqui que nós estamos aqui, moram longe e vêm aqui na igreja, congregam aqui. Pastor, eu vou não tem igreja lá. Não é que Deus não está lá, é que você que não devia estar lá. Eu fui na igreja visitar. Vai visitar o hospital. Vai lá visitar o hospital. Quem está entendendo? Vai subir no monte à noite
em dia subir no monte, ele vai jejum, vai no hospital, vai na cadeia. Ah, não tem como, tem sim. Eu assino para você o